O que eu queria conversar com vocês hoje, o tema que eu queria falar com vocês, é um tema um pouco diferente para padrões de igreja, mas se eu colocasse um título nele, seria edição barra recorte. Edição, diferente de recorte, ou edição e recorte, tanto faz. Mas seria edição e recorte. Eu vou explicar melhor. Eu trabalho com inovação. Eu trabalho na área de tecnologia. E o meu papel, na verdade, é ajudar inovadores a criarem projetos, produtos, serviços de inovação. E toda vez que a gente está ensinando eles, mentorando eles, falando o que eles devem fazer para fazer um projeto, toda vez, um desses passos é conversar com pessoas, conversar com clientes, conversar com gente envolvida. Então, para exemplificar, o cara cria um produto, ele fala assim, esse produto eu quero ver se atende tal grupo de pessoas. Então, ele vai nesse grupo de pessoas, pega 1, 2, 10 e conversa com eles e fala assim, ei, grupo de pessoas, o que você acha desse produto? Faz sentido para você? Você compraria? É bom? Você usaria? E aí? E a pessoa dá a resposta, se ela gostaria, se ela não gostaria. E com isso a gente melhora e entrega aquilo exatamente o que ela quer. Por que isso é importante? Porque as pessoas, por mais que a gente fale que nós somos super individuais, que a gente tem a nossa própria personalidade, que, enfim, as nossas particularidades, nós seguimos alguns padrões. Todas as pessoas, elas fazem parte de um grupo, querendo ou não, e se comportam dessa forma. Por isso que a gente consegue prever se aquele grupo de pessoas ia comprar ou não o nosso produto, tirando 1 ou 2 pessoas ali, porque tem um padrão de comportamento ali. E a tecnologia, ela parece que exponencializa isso. Ela faz isso ficar mais na cara, mais evidente. Então, você começa a perceber que, você pega a sua playlist do Spotify, você começa a perceber que tem um cara lá na Malásia que tem os mesmos gostos musicais que os seus. Ou se você pega um aplicativo lá de corrida, alguma coisa assim, você vai ver que tem alguém lá nos Estados Unidos que faz o mesmo percurso que você faz, quase nos mesmos dias da semana que você corre. Então, você começa a perceber que as pessoas andam em grupos, elas fazem mesmas coisas juntas. E no Instagram não é diferente isso. Você vai perceber também que geralmente, pega pelas suas experiências próprias. Você vai lá e pega uma foto que é aquela foto que você saiu incrível, que a luz está incrível, que o ângulo está perfeito, você bota o filtro legal e você, coloca aquela foto do momento que você gosta, de uma coisa que você quer se lembrar, de um cheeseburger cheio de bacon com cheddar caindo. É disso que a gente tira a foto. E é disso que a gente gosta, na verdade, de ver, de olhar. E, como eu falei, nós agimos em certos padrões. E eu queria mostrar para vocês que se na Bíblia existisse Instagram, as pessoas agiriam nos padrões muito parecidos com o que a gente age hoje. E eu vou dar o primeiro exemplo. O nosso primeiro texto está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 57. O texto ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante a Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Se você tem pelo menos 1 ano de igreja, você já ouviu a história de Davi contra o gigante. Se você, como eu, nasceu na igreja, você com certeza pintou a história de Davi com guache e depois colou algodão nas ovelhinhas de Davi. E se você também participou do ministério infantil, você deve ter feito uma peça de Davi, você era Golias, ou se você era menos expressivo, você talvez tenha sido a árvore ou a grama, a moita, alguma coisa assim. Mas a gente sempre teve essa história muito perto da gente, a gente conhece. Então, de uma forma bem resumida, o que estava acontecendo aqui? Davi, Samuel tinha acabado de falar que Davi ia ser rei. Você vai ser rei, Davi, e tinha ungido Davi. Tá rolando uma batalha, tá rolando uma guerra dos povo de Israel contra o povo filisteu. Só que era uma guerra que a galera simplesmente eles não chegaram se matando. Tava um exército de um lado e o outro exército de outro. Vocês lembram daquele filme Troia? Bem no começo do filme, que tem um exército de um lado, tem um exército de outro, e eles separam um campeão de um lado e um campeão de outro lado para duelarem.
quem ganhasse daquele duelo de heróis, aquele exército ia ser vencedor. Era mais ou menos a mesma coisa que estava acontecendo ali. Então, o exército dos filisteus estavam ali, né, enfileirados, preparando ali com Golias ali na frente deles, e Golias estava tirando onda com o povo de Israel. Tipo, vocês não têm coragem, o cara devia ser grandão, a Bíblia fala que ele era gigante, devia ter uns 3 metros de altura. Quem que vai me enfrentar? Ele ficava tirando onda mesmo. E os caras estavam com medo. Davi não tinha nada a ver com a história. Davi estava passando no campo de batalha para visitar os irmãos dele, ver aquele cara falando isso e falar, peraí, eu vou enfrentar esse cara. E essa história, na verdade, não é o foco, então eu vou passar bem rápido. Vocês conhecem a história também. Davi vai lá com uma pedra e uma arma chamada funda, ele vai lá, joga na cabeça de Golias, Golias morre. Aí a gente cai nesse versículo aqui. Exatamente isso. Então Davi vai lá, acabou de matar Golias, corta a cabeça do gigante, pega a cabeça do gigante. Aí Abner, que era o general de Saul, vai lá, pega Davi e fala, vamos lá até o rei. Então, imagina essa cena, Davi pegando a cabeça do gigante, vindo com o general, carregando ele ali, carregando não, mas junto com ele, e do outro lado lá, Saul, num cavalo, sei lá, com roupas pomposas, eu não sei como ele estava, mas era rei, ele devia estar um pouco mais longe da batalha. Foto. Pá. Imagina se naquela época tivesse Instagram. Que fotão, né? Davi estava com a cabeça do gigante na mão, Abner levando ele lá, e o rei lá esperando o gigante, né, o Davi chegar com o gigante. Perfeito, né? Foto perfeita, os soldados deviam estar comemorando, a galera devia estar... Cara, que fotão! Eu fico imaginando que se Saul e Davi tivessem Instagram e tivessem compartilhado a mesma foto, Saul ia lá postar, né, dava mais uma valorizada nele, né, botava uns filtros legais lá, colocava lá, vitória, Deus é top, né? Porque acabaram de ter uma vitória, né? E Davi chegando ali, né, com a cabeça do gigante, também dá uma valorizada na parte dele lá. Chegando, ele podia colocar assim, chegando, o ousado chegou, né? Tá com a cabeça do gigante ali na mão. Foto perfeita, mundo perfeito, história perfeita. E a gente tem, como eu falei, o costume de fazer isso, de editar partes das nossas vidas, onde tudo parece lindo, onde tudo parece incrível, onde não tem problemas, onde não tem nada. E você que sabe, você já com certeza teve experiências de que momentos bons acontecem, mas os momentos ruins também eles seguem. E o problema dessa nossa mania de editar as coisas é que a gente tenta sempre mascarar a nossa vida e muitas vezes a gente mascara os nossos próprios problemas. E é disso que a gente vai falar. Tem um estudo na Universidade de Glasgow, eles falaram o seguinte, que quando você está nas redes sociais, você demora mais ou menos 300 a 500 milésimos de segundo para ter um julgamento sobre alguma pessoa. Tenta você lembrar, quando você está no Instagram, você está levantando, passando as fotos lá, é muito difícil você parar muito tempo numa foto. Tem que chamar muita atenção. Você vai. Isso se aplica também para aplicativos de relacionamento, Tinder, por exemplo. Né? Apareceu a foto da pessoa, vai lá, esquerda, direita, gostou, não gostou. É tudo muito rápido. Você cria uma imagem da pessoa simplesmente por uma foto, por um momento, e a gente começa a editar a vida o tempo todo. E como eu falei, essas coisas não são apenas daqui. Isso faz parte do comportamento humano. Só que eles não tinham Instagram na época. É mais ou menos a mesma coisa, só que sem a tecnologia. E a prova disso é o after. É o depois do que aconteceu. Esse versículo que a gente contou, ele está bem no finalzinho do capítulo 17. Um capítulo para frente, alguns versículos para frente, vai acontecer isso que eu vou ler aqui agora. Está em 1 Samuel, capítulo 18, de 10 a 14. Enquanto Davi tocava a harpa, lá no castelo, né, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, Saul, e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e lhe deu comando de 1000 tropas de soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Pronto, crise no time, né?
pouco tempo depois, pouquíssimos versículos para frente, os dois já estavam... Não, os dois, não, na verdade, Saul estava tentando matar Davi. Né? E pior de tudo que o cara não estava nem avisado. Davi estava tocando a harpa dele lá no palácio, de repente veio uma lança na direção dele. E tudo isso aconteceu, aí se você volta uns pouquinho dos versículos antes, aí parafraseando ainda mais com a questão do Instagram, por causa de likes. A foto de Davi tinha sido mais curtida do que a foto de Saul. Quando Saul e Davi estavam entrando em Jerusalém, a galera estava dando uma valorizadinha a mais em Davi do que em Saul. E tudo isso aconteceu simplesmente porque um foi mais curtido do que o outro. E ele ficou com ciúmes, e esse ciúmes cresceu no coração dele e falou, vou matar esse cara. E tentou, jogou a lança para tentar matar ele, mas Davi escapou. Mas uma coisa que chama atenção de verdade nesse texto, nesse trecho que a gente leu, é essa parte final, que fala o seguinte, que Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então, vamos tentar imaginar uma linha do tempo aqui. Imaginar uma linha do tempo imaginária, ótimo. Mas vamos imaginar que tem uma linha do tempo aqui. Então, aqui nós temos a batalha de Davi com o gigante, aquilo que a gente leu no começo. Um pouquinho para frente aqui, a gente tem Saul tentando jogar essa lança em Davi e matar Davi. Vamos voltar para cá, um pouquinho antes, para entender por que Saul perdeu a presença de Deus na vida dele. E é engraçado porque Israel sempre quis ter um rei. Aqui, lembra, né? Nessa parte que a gente está. Israel sempre quis ter um rei. Eles foram conduzidos por Moisés, lá ao período do deserto, que era um grande líder, chegou até a terra prometida. E depois disso, eles começaram a ter algumas pessoas que cuidavam do povo. Eles eram chamados de juízes, mas eram caras incríveis que cuidavam do povo de Israel. Eram tão incríveis que um deles era Sansão, não preciso falar mais nada. Então, eram caras muito bons que estavam cuidando desse período do povo de Israel. Mas o povo queria um rei. A gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Encheram tanto o saco de Deus que Deus falou, beleza, vou dar um rei. E Deus caprichou. Deus deu um cara que tinha todos os estereótipos possíveis de rei. O cara era bonitão, o cara era forte, o cara devia ser realmente muito cativador. Sabe aquela pessoa que fala com você, fala, não sei o que você está falando, mas eu quero fazer o que você está falando? Devia ser esse cara. Esse era Saul. E no começo do reinado dele, ele era realmente incrível. Ele ganhava todas as guerras que ele tinha. Né? Tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. O cara era bonitão e tinha sucesso. Ele devia ser algo mais ou menos como Cristiano Ronaldo, por exemplo. Se ele tivesse o tal do Instagram dele, ele ia fazer a questão das selfies dele. Sabe aquele meme do Cristiano com o filho dele? Pai, tô com fome. Olha como eu sou bonito. Pai, tô com sede. Mas olha a minha perna musculosa. Devia ser isso. Porque o cara realmente era bonito, o cara realmente tinha boa aparência, e o cara era vitorioso. Então ele começou realmente a se sentir o máximo. Ele sabia que ele era incrível, né? E devia ser esse cara que fazia selfie, fazia essas fotos para tudo que ele fazia, né? Mas aí teve uma vez que eles estavam indo para uma guerra. Isso está lá em 1 Samuel 13:10, eu não vou ler, mas depois vocês podem conferir. E ele está indo para essa guerra, e aí Samuel, que era o profeta, falou o seguinte, olha, me espera antes de vocês batalharem, porque eu vou lá, eu vou estar com vocês e a gente vai oferecer um sacrifício para Deus. Beleza? Me espera. Tá? Essa ordem de Deus, me espera, porque aí a gente vai fazer o sacrifício junto, e a gente vai lá e depois batalha. Só que Samuel demora. Lembrando na linha do tempo que a gente está aqui ainda. Samuel demora para chegar, e aí Saul começa a olhar os soldados, está demorando muito, eles vão ficar bravos, eles vão querer ir embora. Eu acho melhor, quer saber? Tirou a foto lá, partiu o sacrifício. E vai lá, ele mesmo ofereceu o sacrifício a Deus. Ele mesmo. Deixa para lá, eu garanto, depois eu explico para ele. Só que era uma ordem direta de Deus, do que ele deveria fazer, de como ele deveria prosseguir. E ele simplesmente ignora isso e vai segundo o coração dele, porque ele achava que ele tinha toda a razão de fazer isso daí. Quando ele acaba de fazer isso, Samuel chega e fala o seguinte, mas cara, o que foi que você fez? Por que você desobedeceu? E aí,
Uma das coisas que eu acho que tem a ver muito com a personalidade dele é que ele era um cara que tentava editar tudo na vida dele, inclusive os erros. E nesse caso, ele tentou. Sabe o que é, Samuel? Não é que eu quis te desobedecer, não. É que os caras, eles estavam meio irritados, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa. Colocou um filtro lá, deu uma edição no próprio erro dele. Ele simplesmente não conseguiu admitir que ele estava errado e que ele tinha pecado por ter desobedecido. Não fui eu, cara, sabe? Foram os caras lá, eu tinha que fazer alguma coisa, por isso que eu ofereci sacrifício. Samuel fala para ele o seguinte, olha, você seria rei de Israel. O seu filho seria rei de Israel. O filho do seu filho também, e o filho do seu filho, sua linhagem ia ser rei de Israel. Por causa do seu pecado, só você vai ser rei. Acabou aqui. Você perdeu a sua linhagem. Por que isso? Não sei o quê. Deve ter batido boca ali. Mas, ok. Ele perdeu essa oportunidade e vida que segue. Né? Um pouquinho para frente, 1 Samuel 15, 1, a gente lê o seguinte. Então Samuel falou a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, o povo de Israel. Ouve, pois, agora a voz e as palavras do Senhor. Vamos lá. Saul, aquele cara incrível, rei incrível, perdeu o trono perpétuo, mas depois Deus fala de novo com ele. E aí Deus manda um recado para ele, fala assim, olha, Saul, meu filho, eu que te botei como rei, fui eu que escolhi você como rei de Israel, eu estou falando com você, me ouve, sou eu que estou te falando, me ouve. E como eu falei no começo, né, que a gente convida vocês a conhecer Deus com a gente, porque Deus, ele é realmente incrível. Ele é o Deus que sempre nos dá uma segunda chance, sempre nos dá uma outra oportunidade de mudar nossas atitudes, de mudar quem a gente é. E ele ganhou essa segunda oportunidade. E aí Deus falou com ele, e Deus falou o seguinte, Saul, você vai enfrentar povo X e você vai destruir tudo. Você não vai pegar absolutamente nada. Se vocês gostam de Game of Thrones ou coisa assim, vocês veem que quando um povo ganha do outro, eles geralmente saqueiam um castelo, geralmente eles pegam todas as riquezas daquele povo e levam para eles. Deus estava falando naquele caso assim, não. Né, vocês não vão, você não vai pegar absolutamente nada e eu quero que você destrua tudo. Deu para entender? Tá claro? Beleza, Deus, vou lá. E Saul vai e enfrenta esse povo, consegue uma vitória incrível, mas Saul era fogo, cara. Ele era fogo. Porque aí ele estava no meio quando ele tinha acabado a vitória dele, ele tinha ganhado já a batalha. Ele olha para o lado, vê um pasto de boi lá, incríveis, cavalos, ovelhas. Ele vê Poxa vida, cara, vou perder tudo isso aí. Pegou. E ele pega todos os animais ali que estavam, que deveriam ter sido destruídos, ele pega e leva com ele. E aí, em 1 Samuel 15, 22, já a continuação dessa história, Samuel vira para Saul e fala assim, Saul, tudo bem? Beleza? Beleza. E aí, como foi a batalha? Ganhamos, grande vitória, perfeito, não sei o quê. Depois dá uma olhada lá nos meus stories, estão lá algumas cenas lá do que a gente fez. Beleza. Eu só queria saber que som desse mugido, desse balido que eu estou ouvindo, que são isso daí, velho? O que está acontecendo? Que são esses animais aí? Lá vai Saul, de novo, editar a vida dele. Sabe o que é, Samuel? Fiquei com medo dos meus soldados, porque eles começaram a ver tudo aqueles bichos lá, e falaram, cara, vamos levar pra gente. Eu quero levá-los para mim, vou levar. Mas, deixa eu te explicar, eu pensei em tudo, porque os caras estavam falando isso, mas eu pensei, eu vou levar esses bichos, porque eu vou sacrificar eles para Deus. Então, eu vou pegar esses bichos e ao invés de eu simplesmente matar eles aqui, eu levo em sacrifício e a gente sacrifica eles para Deus. Genial, não é? E aí Samuel dá uma resposta para Saul
que para mim é um dos versículos mais legais do Antigo Testamento. Um dos que a gente mais consegue aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel fala o seguinte para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça à sua palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que ele falou aqui? Ele falou basicamente que a melhor forma que você pode ter de adoração a Deus é obediência. Parênteses, né, da nossa história. A gente cantou aqui 6 músicas, é muito gostoso, o período de louvor é um período que eu adoro, né, eu tenho paixão mesmo, ainda mais por tocar também. Mas, mesmo que a gente tocasse por 6 dias seguidos, adorasse a Deus de todo o nosso coração aqui, a Bíblia está nos ensinando que ainda assim, esses 6 dias, o tempo que a gente ficasse, seria menor do que se a gente simplesmente obedecesse a palavra de Deus. A melhor forma, a melhor maneira de adorar a Deus é obedecer aquilo que Ele diz. Então não é um louvorzão, não é jejum, não é obedecer a palavra dEle. Fecha parênteses. E aí, Saul, ele, como sempre, ele tentou editar a vida dele, mas não foi possível, né? O pecado estava escancarado, o erro estava escancarado, a desobediência estava escancarada. E aí, então Samuel falou o seguinte: antes você continuaria como rei, mas por causa do teu pecado, porque você tentou maquiar de novo o teu erro, hoje acabou o teu reinado, acabou. E Deus está começando a procurar um outro rei. Então, nossa linha do tempo imaginário de novo. Saul, né, rei bonitão, não sei o quê, lá pisou a bola uma vez, perdeu o reinado para sempre, pisou a bola de novo, acabou o reinado dele. Aí tem a história de Davi aqui com Golias, e depois essa tentativa da lança. Você começa a perceber por que Saul tentou matar Davi aqui por causa dos likes lá. Muito simples. Aqui Samuel falou assim: olha, eu vou achar um outro rei, e esse rei, um rei segundo o meu coração. Aparece um cara, do nada, mata um gigante, tem muito mais, do nada o cara apareceu, tem muito mais relevância, curtidas do que eu, obviamente esse cara vai ser o rei, vou matar esse cara. Ciúmes, muito claro ali, que o grande problema disso tudo foi ciúmes. E quando a gente falou lá na frente, que o Espírito, que Deus tinha saído, né, que o Espírito de Deus tinha se retirado de Saul, foi exatamente nesse episódio. Então, acabou esse episódio, um pouquinho mais para frente, o Espírito de Deus, ele se retira de Saul. E para a gente entender todo o contexto, então, a gente entendeu a história de Saul, a gente entendeu a batalha do Filisteu, a gente entendeu aqui quando ele lançou a lança. Quando ele lançou a lança é ótimo, mas quando ele arremessou a lança para tentar matar Davi. E a gente vai falar rapidamente de Davi. Quem era Davi? Resumo da Bíblia de quem era Davi: um homem segundo o coração de Deus. Ponto. Caraca, né? Homem segundo o coração de Deus. A primeira coisa que já deve vir à mente: o cara deve ser santo, o cara não deve pecar, o cara não deve errar, o cara deve ser incrível. Deve ser isso, só pode ser. Mas o engraçado desse personagem bíblico é que ele é um dos personagens que mais aparecem pecados dele. Tem um monte de pecados de Davi. A grande diferença, que depois, mais para frente, a gente vai falar, né, é como ele reagia depois do pecado dele. Só para ter noção, não sei quanto tempo você está numa igreja ou não está, mas Davi chegou a adulterar, pegou a mulher de uma outra pessoa. E além, não só bastasse adulterar, ele foi lá e depois matou o marido dela. E a Bíblia ainda fala que esse cara era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Estranho, né? Mas vamos entender Davi. Davi, como eu falei, era um cara sensacional. Mas ele não tinha cara de rei. Ele não parecia nada com Saul. Saul era fortão, bonitão, líder. Davi não tinha nada disso. Tanto que,
Quando Davi foi lá para a batalha com Golias, eles tentaram botar uma armadura dele que o cara não conseguia nem se mexer. Deve ser pequeno, deve ser magrinho, fraco. E, com certeza, não era a primeira escolha para um rei, se você parasse e olhasse para ele. Mas ele foi realmente um cara genial. E durante todo o reinado dele, ele dava um pau nos filisteus. Ele ganhava praticamente tudo que ele fazia, todas as batalhas que ele entrava. Tanto que, eu sempre gosto dessa história, eu gosto de verdade dessa história. Ele tinha uns caras que eram chamados heróis de Davi. De verdade, eu gosto muito disso. Esses caras, eles eram abaixo dele e eram especiais, eram tipo Black Ops, BOP, eles eram o esquadrão de elite de Davi. Só para vocês terem uma ideia, um desses caras, com uma lança, em um dia, ele matou 800 soldados. Cara, toda vez que eu leio esse texto, eu imagino esse cara fincando a lança no chão, correndo de lado, tipo Matrix, assim, sabe? Aí ele deve rodar a lança, bater no chão, sobe a poeira, aí a câmera vai mais longe, assim, aí você vê aquele aglomerado de pessoas, de repente ele explode, as pessoas saem voando. Deve ter sido um negócio muito louco. E ele matou 800 caras num dia só, e esse cara estava abaixo de Davi. Tinha um outro cara também, que lutou tanto que a espada grudou na mão dele. Esse era o nível dos caras que obedeciam, que seguiam esse rei, esse grande líder que era Davi. E realmente ele estava fazendo coisas incríveis, ele realmente tinha um reinado bonito. E chega um momento na vida dele que ele dá uma de Cristiano Ronaldo, que ele dá uma de Saul ali. Que ele fala, conquistei coisa pra caramba, né? Olha como eu sou rico, olha como eu sou famoso. Acho que, se fosse nos dias de hoje, acho que eu vou lá na minha mansão em Dubai, eu vou colocar todas as minhas Ferraris emparelhadas, e eu quero saber o que eu tenho, quanto eu tenho de dinheiro, porque eu tenho muito, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanto poder, que eu nem sei quanto eu tenho. Quis fazer uma selfie dele com todas as suas posses. Isso está lá em 2 Samuel 24. Tem alguns textos na Bíblia que o texto ele se repete em lugares diferentes com alguma perspectiva diferente, né? E eu acho muito interessante que esse mesmo texto de 2 Samuel 24, ele também a gente encontra em 1 Crônicas 21, 1. E ele dá uma pista do que aconteceu, do porquê que Davi resolveu do nada fazer essa selfie dele, fazer essa contagem das coisas que ele tinha. Presta atenção, só no comecinho do versículo aqui, ó. Então, 1 Crônicas 21, 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Bacana. Um cara que era segundo o coração de Deus, deu ouvido para alguém bem esquisito, né? Para ter esse título todo. Mas, beleza, vamos entender a história. Davi então chega para o general dele, Joabe, e fala o seguinte: Joabe, eu quero que você junte todas as minhas coisas, minhas Ferraris, quero que você vá por todo o meu reino e conte quantos soldados eu tenho, quantas cabeças de gado eu tenho, quantas ovelhas eu tenho, e depois me conta, eu quero saber o que eu tenho. Vai lá. Joabe parou na frente de Davi e falou assim: Davi, olha, que Deus te dê infinitamente mais do que você tem, mas pra que você quer saber isso? Você é rico pra caramba, cara. Pra quê? Pra que você quer essa vaidade? Davi deve ter falado qualquer coisa ali, e eles foram. Eles demoraram 9 meses para ir por todo o reinado de Israel e trazer para Davi o resultado disso. E eles chegam para Davi e falam assim: Davi, seguinte, você tem isso. Você tem tantos soldados. Você tem tantas cabeças de gado. Fizeram toda a lista. A hora que terminou a lista, a hora que terminou a selfie de Davi ali, com todas as posses dele, ele percebeu a bobagem que ele tinha feito. E ele se arrependeu. E aí, a Bíblia fala que aconteceu uma coisa muito parecida com Saul. Porque vem um profeta falar com Davi. Davi, é o seguinte: você pisou na bola, né, cara? Mas olha, Deus vai deixar você escolher qual castigo você quer receber. Você pode receber 7 anos de fome sobre toda a terra. Você pode ter 3 meses fugindo do seu pior inimigo. Ou você pode ter
3 dias de peste. O que você escolhe? Davi, 7 anos, pô, muito tempo, né? Vamos reduzir isso daí. 3 meses, mas é melhor estar na mão de Deus do que na mão de um inimigo, né? Então, 3 dias de peste, vai. Primeiro dia, não tinha acabado o primeiro dia ainda. 70 mil pessoas tinham morrido, primeiro dia. Imagina, 70 mil pessoas morrendo do nada. De repente a pessoa morre. Imagina a gritaria que estava. Imagina a gente morrendo no palácio ali. Imagina nas ruas, gente com crianças sem pais. Imagina a loucura que estava. E aí Davi começa a ouvir os choros, os gritos, o desespero. Ele fala, cara, isso é culpa minha. Eu que errei, eu que devia estar pagando isso, não são eles. Davi não colocava o filtro. Davi não maquiava o erro dele. Era ele. Ele sabia que ele tinha pisado na bola. Ele sabia que ele que tinha errado. E aí Deus manda o profeta de novo, só para fechar a história. E manda Davi fazer algumas coisas, erguer um holocausto, oferecendo um sacrifício para ele. Davi segue exatamente a risca e faz até a mais do que Deus pediu. E Deus, então, encerra aquela peste na terra. Mas vocês conseguem perceber a diferença de um para o outro? Enquanto Saul, ele sempre tentou, o tempo todo, pegar os erros dele, não só as vitórias também, ok, mas não só as vitórias, isso era meio que patológico na vida dele, ele fazia para tudo. A vida dele, em si, estava uma podridão, e ele queria apostar que estava tudo perfeito, que estava tudo incrível, o filtro que ele usava ali para maquiar o próprio pecado dele. Davi não. Davi era diferente. Davi, quando ele olhava para a vida dele, ele via as bobagens que ele fazia, percebia que as escolhas deles tinham sido escolhas erradas, ele não maquiava isso, ele não colocava o filtro, ele recortava. Esse é o nosso tema, edição e recorte. Um ali editava tudo o que acontecia na vida dele. O outro via que pisava na bola e recortava. Davi, como eu falei, ele cometeu uma série de pecados, um monte de coisa que ele fez ali errada. Mas Davi se arrependia. E toda vez que Davi se arrependia, ele mudava a forma como ele vivia. Ele recortava aquilo da vida dele. Não fazia mais parte dele. Tinha acabado, tinha passado. Era outra coisa. Era um recorte. E a minha pergunta para você agora é: e você? Em relação aos seus erros, não estou falando só das suas vitórias, das suas conquistas, daquilo que você faz de bom. Eu estou falando em relação aos seus erros. Eu pedi para o pessoal do louvor já ir subindo também, por favor. Em relação aos seus erros, o que é que você faz? Você edita ou você recorta os erros? O que você faz? E eu tenho uma grande notícia para você. Deus, ele é um cara que ele quer realmente te ajudar a recortar essas coisas, essas fotos que não deveriam fazer parte da sua timeline. Ele está totalmente disposto a fazer isso. E a gente falou aqui nessa linha do tempo, né? Aqui no final, lá no último livro da Bíblia, lá no capítulo 21 de Apocalipse, Deus fala uma coisa assim, Jesus fala isso: eis que faço nova todas as coisas. Não tem absolutamente nenhuma foto, nenhum momento, nada na sua vida que tenha acontecido que não possa ser refeita, que não possa ser feita nova. Ele recorta, esquece o que aconteceu. Não edita, esquece, recortou, tirou ali da frente. E tudo é feito novo, tudo é feito diferente. Vou pedir para... Sim. Você ouviu essa mensagem? Se ela falou ao seu coração, sabe que nós não podemos viver uma vida de fachada.
Nós não podemos viver uma vida superficial, feita de edições, de só coisas boas, mas que não correspondem à realidade. Peça ao Senhor Deus para que você possa ter uma vida totalmente aberta diante dele e diante dos homens também. Tudo que a gente vê nas redes sociais, muita coisa é boa, mas muitas coisas são mentiras, são ilusões, são fantasias. Vamos viver uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida diante de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você venha para uma vida real, uma vida abundante, porque Jesus veio para nos trazer uma vida abundante, não uma vida que é feita, composta pela cultura dessa sociedade, uma verdadeira vida. Eu quero orar por você. Pai Celeste, quero ter uma vida, Senhor, sem edições, sem maquiagens, sem ilusões, sem mentiras, sem fantasias, sem falsas alegrias, ó Deus. Quero viver uma vida verdadeira, uma vida onde eu possa ter um sentido, um significado mesmo. Não uma vida para ser vista pelos outros, ó Deus, uma vida para ser admirada pelas pessoas, mas eu quero ter uma vida que seja admirada pelo Senhor, para que eu possa ser reconhecido como um jovem, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Quando eu errar, Senhor, quando eu pecar, isso vai acontecer. Que eu não esconda o meu pecado, que eu não edite meu pecado, que eu não justifique o meu pecado, Senhor, só porque todo mundo faz, todo mundo pensa assim, todo mundo age assim, mas que eu possa reconhecer o pecado como pecado, Senhor, que eu possa me arrepender, possa confessá-lo e possa viver diante do Senhor sem culpa. Quando as pessoas me perseguirem por ser diferente, Senhor, peço-te em nome de Jesus que conforte e console o meu coração para que eu persevere, mesmo que essas pessoas queiram me cravar na parede com a lança do ódio, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada coração aqui. Eu sei que tem pessoas que entenderam a mensagem, outras nem ouviram, nem sentiram a tua presença aqui, mas é o teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é a ele que eu apelo agora, para que fale de uma forma profunda no coração de todos que estão aqui, para que possam realmente se arrepender, se porventura tem vivido uma vida de fachada, uma vida de edições, uma vida de maquiagens, que possam se arrepender e possam viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, ó Deus, na certeza de que o Senhor fará infinitamente além daquilo que estamos pensando ou pedindo agora, em nome de Jesus. Se você orou assim comigo, ao final do culto, procure a liderança dessa juventude e diga que você entregou sua vida a Cristo Jesus e que quer viver uma verdadeira vida de agora em diante. Que Deus abençoe.